Mas eu queria saber do Luxemburgo torcedor. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo lá em Montevidéu, a Libertadores. Você consegue torcer pro Flamengo ou você fica meio indiferente ao jogo? Como que foi a sua... Como foi você assistindo aquele jogo? Se eu não estiver atuando, eu só sou técnico de futebol porque o Vasco da Gama me aceitou como assistente do Antônio Lopes, eu sendo flamenguista. O senhor Antônio Soares Calçada me aceitou para eu trabalhar no Vasco da Gama sendo flamenguista. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação. Vamos acompanhar aqui essa resenha aqui com o Luxemburgo, com a rapaziada lá do Pó de Porco. Olha só a pergunta que fizeram para Luxemburgo, para que time é que ele ia torcer. Cara, se liga só na resposta que ele deu ali na cara do palmeirense. Vamos acompanhar o vídeo, depois ele comenta ali a passagem dele no Flamengo, lá nos tempos antigos. Tá muito legal o vídeo aí, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário. Link abaixo na descrição aí do canal Pó de Porco como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Ô, Luxa, ele tava falando da final da Libertadores, eu tenho uma dúvida. Eu sempre quis saber, porque o profissional do futebol, você já falou que é flamenguista, mas o profissional do futebol você acaba ganhando o carinho de outros clubes. Eu sei o quanto que você deve ter carinho do Palmeiras, mas trabalhou no Corinthians, trabalhou no Santos, trabalhou em tantos outros clubes. Mas eu queria saber do Luxemburgo torcedor. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo lá em Montevidéu, a Libertadores. Você consegue torcer pro Flamengo ou você fica meio indiferente ao jogo? Como que foi a sua... Como foi você assistindo aquele jogo? Se eu não estiver atuando, Flamengo. Você torceu pro Flamengo, então? Não tem como você mentir uma coisa que você traz de criança, cara. Claro, não, mas é... Isso é você deixar a tua infância de lado, né, cara? Agora, se eu vou jogar Palmeiras e Flamengo, eu quero ganhar de 10 do Flamengo. Sim. Já ganhei campeonato contra o Flamengo. Ganhei com o Santos, com o jogo de Juari. 90 mil pessoas com o Romário jogando no Maracanã, torneio Rio São Paulo. Ganhei a Copa do Brasil com então deixa eu te fazer uma pergunta que amigo não devia fazer, mas eu vou fazer. Faça. Se tirar... Porque é verdade. E outra, você é exatamente esse cara. Eu falo o que eu sinto. Na época que você era profissional, talvez você não falasse por preservação, mas hoje em dia, ok. Agora, Palmeiras e qualquer outro time que não seja o Flamengo. Palmeiras. Palmeiras? Nós estamos satisfeitos. Muito obrigado. Nos damos por satisfeitos. Mas é uma coisa seguinte, eu vou falar uma coisa que talvez os palmeirenses, que são meus amigos, teus amigos também em comum, né? Que é do Boteco. O Palmeiras foi jogar uma final que era com quem? Que estava? Era... Não sei quem é Palmeiras. É Jorge Adamo. Você conhece Jorge Adamo? Conhece Jorge Adamo? Conheço. Pessoal todo de Chiquinho, lá do Bate. Toda. Toda aquele Palmeiras lá. Aí quando eu cheguei, que eu entrei com a camisa do Palmeiras pra torcer pro Palmeiras. Caraca, Lucas, falei, cara, mas eu gosto do Palmeiras, porra. Então fui pra torcer pro Palmeiras. E entrei com a camisa do Palmeiras. Na verdade, os palmeirenses todos já sabiam que o Luxa é flamenguista de criança. Nunca escondi isso. E todo mundo já sabia também que, assim, tipo, o segundo time dele é o Palmeiras. Se você fala assim, eu tenho uma coisa comigo que eu carrego como a maior conquista minha. A maior conquista que eu tenho é eu andar no meio da rua, é o corintiano, é o flamenguista, é o vascaíno, é o atleticano, é o cruzeirense. Eles gostam de mim como profissional. Isso é muito gratificante. Você circular, tá certo? Entre as torcidas, e as torcidas vai sair enquete no São Paulo. O torcedor do São Paulo quer que eu vá pro São Paulo. Vai sair agora tá lá no esporte agora. Tá lá tem gente do esporte aqui perguntando, pergunta se o Luxa vai vir. Então, tá vendo? Querem que eu vá pro esporte. Você vai no Vasco da Gama, querem que eu vá... o Vasco da Gama, pô, o maior rival do Vasco da Gama é o Flamengo. Sim. Maior rival histórico. A gente jogava Vasco e Flamengo, da época que eu jogava Gaúcho, Roberto Dinamite, Mazzaropi, Fumanchu, Flamengo, eu, Zico, Rondinelli, Rui Rei, falecido Geraldo. A porrada comia nos juniores. Profissional, a porrada comia. E aí, quando eu assumo o Vasco da Gama, porque eu já falei, o Vasco da Gama tem uma gratidão, a palavra gratidão é uma palavra muito forte, você tem que ter essa palavra dentro do ser humano. Gratidão. Eu só sou técnico de futebol porque o Vasco da Gama me aceitou como assistente do Antônio Lopes, eu sendo flamenguista. O senhor Antônio Soares Calçada me aceitou para eu trabalhar no Vasco da Gama sendo flamenguista. E ali começou a minha vida como auxiliar do Lopes, e depois eu segui. Então eu tenho gratidão por isso. Sabe como é que a torcida do Vasco me chama? Você, Luxemburgo, é o único mulamo que nós gostamos. Caralho. Me chama de o único mulamo que eles gostam. E além do que, a história do Vasco é uma história muito bonita. É muito bonita a história. A tua história de vida e tua linha de pensar. Sim. Muito mais, inclusive, que a do Flamengo, nesse caso. Nossa, cara, é um negócio. O Vasco da Gama é um gigante adormecido, cara. É um negócio muito grande. Tem uma história que, para você ver, que futebol é muito engraçado, né? Vasco da Gama e Flamengo, a porrada
comia mesmo. Então, no jogo lá, vocês que são mais jovens não vão lembrar, mas nós aqui lembramos. Tinha um jogador chamado Vasco da Gama, Catinha. Né? Catinha era veloz pra caramba e o Júnior era o lateral esquerdo. E eu tava na reserva, era Toninho e o Júnior. Nós ficamos durante quase 8 anos, 9 anos, eu, Toninho e Júnior. Eu era o reserva dos dois, jogava lateral direito, lateral esquerdo, estava sempre atuando sempre. E eu era muito bom lateral. E aí nós estamos jogando, o Capitão Coutinho era o treinador. Ele não sabia muito de futebol não, mas sabia de grupo, liderança, mas de futebol ele era meio fraquinho. Aquele time do Flamengo também não precisava entender Não de precisava futebol. muito treinador, não. Era bom entender só de elenco. Não, time, pô, nossa, aquele time não. Aí tá jogando lá, eu me levanto do jogo, começa o segundo tempo, e a torcida do Vasco da Gama tinha uma música assim, gatinha, que dança é essa, que deixa o Júnior todo mole. A torcida do Vasco da Gama cantando isso aí. Gatinha, que dança é essa, que deixa o Júnior todo mole. A torcida do Vasco cantando e a gente... E eu puto da vida no banco, né? Aí eu levanto, vou lá no Capitão Coutinho, capitão. O Júnior é volante, o Júnior jogava no meio campo. Me tira o Júnior, bota pra volante, me bota ali que eu vou jogar esse filho da puta desse catinha na arquibancada. Já aconteceu. Não, cara, e o Coutinho olhou pra mim assim. Vanderlei, me chamava, Vanderlei, tá falando, pô, capitão, tô falando pra você sabe que o Júnior é volante, pô? O Júnior sempre foi volante. Eu fiquei doente, ele veio na minha posição, porra, mas ele é volante. Me bota que eu acabo com aquela farra lá. Ele tá certo, vai aquecer. Entra lá, passou o Júnior no meio campo, primeira bola, joguei o Júnior, o Catinha na geral. A torcida do Flamengo, Mengo, aí ganhamos o jogo. Viraram o jogo ali. Olha que história, o que é isso? Olha o tanto de história que o homem tem. Não, e o pessoal fala assim, do era técnico desde quando jogava. Porque eu vou lá pro time, me bota de lateral, que eu vou entrar e o Júnior. Certeza que já era o DNA do... E eu chego, olha só como é que é. Eu chego do Flamengo, de 92, o Júnior volta, eu saio do Bragantino e vou pro Flamengo. O Júnior volta e eu formo o meio campo e eu viro, Júnior, eu era mais lateral do que você, não mais jogador. Lateral, conceito de lateral, conhecer a posição. Marcação, armação e finalização, e apoio. O Júnior era daqui para frente, aqui atrás ele era fraco. Não marcava, porque ele não era lateral. E eu era lateral. Você vai ser o meu maestro. Tanto é que Meia. O Andrade ficava só cobrindo É isso aí. as costas do Júnior. As costas do Júnior. Aí eu fiz o meio campo. O Ildemar, Júnior e Zinho. E quem foi o maestro, e passou a se chamar de maestro, porque ele não era jogador lateral. Nós perdemos uma Copa do Mundo onde os gols fluíram todos de 82 nas costas do Júnior com aquele jogo com a Itália. Mas jogador, puta, jogador fenomenal. Mas não era lateral. Mais ou menos. Tá aí, nação, grande Luxemburgo, hein? Pô, que pergunta o palmeirense foi fazer ali no início ali, cara. Pô, aí na final você ficou dividido, cara. Quem nasce Flamengo, ele vai morrer Flamengo, irmão. Não tem esse negócio de dividir, não. Claro que o cara tem uma história linda lá no Palmeiras, fez história no Palmeiras, mas ele mesmo falou ali que é Flamengo, cara. Ele é Flamengo e ponto. Acabou, irmão. Quem nasce Flamengo vai morrer Flamengo. Cara, grande Luxemburgo, hein? Treinador histórico, treinador que deixou, né? Deixou seu legado aí no futebol brasileiro. Uns não gostavam, claro que não vai agradar todo mundo. Só que é um treinador que fez história assim no futebol brasileiro, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Corinthians. Infelizmente, as passagens dele no Flamengo não foi da mesma forma que foram em outros grandes clubes, até porque era outra época do Flamengo, né? Era um Flamengo que ainda passava por certas dificuldades. Naquele ano mesmo ele era o treinador do Flamengo, quando teve aquele jogo entre Santos e Flamengo, Santos de Neymar contra o Flamengo de R10, que jogo, hein? O Flamengo venceu o Santos lá na Vila Belmiro, gol para um lado, gol para o outro, uma loucura aquele jogo ali. Quem estava ao lado do campo era Luxemburgo no Flamengo naquela época ali, comandando o time de R10. Que jogão, hein? Jogo histórico. Talvez eu trazer aqui um recorte, ele mesmo falando desse jogo aí, falando da história ali, a resenha daquele jogo. Talvez eu trazer um recorte pra gente aqui. Enfim, nação, que treinador, né? Que personagem é o Luxemburgo aí no futebol brasileiro, né? Cara flamenguista. Particularmente me sinto muito orgulhoso de ver uma personagem dessa se declarando, né, e assumindo para todo mundo que é flamenguista mesmo, independente se treinou outros grandes clubes ou não. Talvez a rapaziada mais jovens aí talvez tenha uma visão diferente de Luxemburgo, né, porque no final de carreira dele ali, ele infelizmente fracassou em alguns clubes e ficou conhecido como ultrapassado, tal, essas coisas que as torcidas colocam em alguns treinadores, muitas vezes com razão. Mas no caso de Luxemburgo, muita gente
repetindo, os mais jovens não viram a passagem dele no futebol como treinador, né? E ficou com isso na memória. Na verdade, é um vencedor do futebol, treinou até o Real Madrid, seleção brasileira. Então é um cara que, sim, na minha opinião, deixou um legado, sim, aí no futebol brasileiro. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Coloca no comentário abaixo aí, nação. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.